Oi, pessoal, estamos aqui para mais um podcast. Hoje, um podcast super especial com um tema muito legal, bem atualizado, bem atual. Estamos muito felizes em receber essa convidada que está aqui conosco, uma alegria muito grande em tê-la com a gente e gratos a Deus por estarmos aqui, mais uma oportunidade de compartilhar com vocês todos os assuntos que temos compartilhado aqui, gratas, né, por cada pessoa que nos acompanha, tem nos acompanhado, muito obrigada. Tenho recebido tantas mensagens carinhosas aí na rua, o pessoal falando que está gostando, e estou muito feliz com isso. E agora vou deixar a Aline falar um pouquinho aí. Ei, pessoal, que bom, mais um dia estarmos aqui juntas, né, Gláucia? Estamos aqui compartilhando por momentos, conversas muito interessantes. E hoje, como a Gláucia disse, um assunto que tem sido muito falado, mas que, na verdade, ele é um assunto importante há muitos séculos. Desde a Bíblia, muitas mulheres na Bíblia sofreram dores, sofreram com essa situação, e hoje nós podemos dizer que o mundo tem evoluído, talvez não da maneira como nós gostaríamos, mas tem evoluído muito, porque pessoas como nossa convidada que está aqui se dispõem a estudar, se dispõem a aprender, se dispõem a conhecer cada vez mais o desenvolvimento do ser humano para trazer mais conforto, trazer mais vida, porque nós sabemos que muitas pessoas que passam por essa situação acabam muitas das vezes querendo não ter mais a vida, como na Bíblia diz que Raquel disse para Deus assim, quando a sua irmã podia ter filhos e ela não, ele disse, dai-me filhos, senão eu morro. E talvez pareça que é algo que era de lá de trás, mas que hoje muitas pessoas vivem isso. E nós estamos falando de um tema da fertilização. E nós estamos aqui com uma profissional incrível, especialista em ginecologia e obstetrícia, especialista em reprodução assistida, doutora Fran Padula. Muito obrigada pela sua presença. Prazer enorme. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma honra incrível, tá? Como referência de profissional, como referência de alguém que eu me espelho. Talvez você não saiba disso, mas alguém que eu me espelho, alguém que eu olho e digo, quero ser como ela, porque eu sei que é alguém que olha para o ser humano como um todo. Um dia eu sentei na sua cadeira lá e eu olhei uma pessoa que me olhou e me viu como um todo. E essa profissional que eu digo assim, é assim que eu quero ser. E para mim foi uma honra, um dia poder segui-la no Instagram e um dia estar sentada à frente da sua cadeira como sua paciente e ver como você é tão real, como tão verdadeira como profissional. Então, muito obrigada, viu, pela sua presença. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade, porque eu sei que muitas pessoas precisam ouvir e ouvir verdades, né? A internet, muitas das vezes, faz com que a gente ouça tantos assuntos que não são reais. E muito bom quando a gente pode receber pessoa que vai falar sobre um tema importante, um tema difícil, mas que vai trazer verdade, vai trazer conceitos reais. Então, sinta-se à vontade. Obrigada a vocês por estar aqui. É um privilégio mesmo poder falar desse tema, porque é exatamente como você falou. Eu acho que o mais importante quando a gente fala de infertilidade é levar o conhecimento para a paciente, porque a decisão sobre os tratamentos vai ser do casal. Mas esse casal que não tem o conhecimento, ele não vai saber a melhor forma de conduzir o problema deles. E a gente sabe que a infertilidade é um tema atual, mas é um tema que atinge um número muito grande de casais. E tem aumentado, né? A gente sabe que 10% das mulheres, dos casais, vão experimentar dificuldade em gerar um bebê. E isso tem aumentado porque, por os motivos da vida, as mulheres estão procurando se profissionalizar, a independência profissional, desenvolvimento profissional. Isso faz com que elas retardem a maternidade. Muitos casais vivem muitos estresses, e o estresse a gente sabe que pode conduzir uma falha dessa produção seminal, que pode causar um problema. O uso de drogas também é um fator muito importante. A gente sabe que as drogas vão atingir a espermatogênese, isso pode dificultar um casal engravidar. E até mesmo o uso de anabolizantes, substâncias que hoje as pessoas julgam necessárias, muitas vezes, elas podem ser causa de infertilidade.
Por isso é tão importante a informação, porque a gente, às vezes, não tem conhecimento, procuram médicos que recomendam determinadas substâncias e depois vão descobrir mais tarde que essas substâncias são responsáveis pela falha da fertilidade deles. Então, é muito importante a informação para a gente levar conhecimento para as pessoas e para que elas tomem as decisões corretas. Sim. Fala um pouquinho de quem você é, né? Ginecologista, atua nessa área aí da fertilização. Bom, eu sou Françoise Padula, eu tenho quase 30 anos de formada. Eu fiz ginecologia e obstetrícia na residência. Depois da residência, eu fui fazendo especialidade de acordo com a minha demanda de consultório. Como eu me formei muito nova, eu primeiro fiz ginecologia infanto-puberal. Eu fui para a FRJ e fiquei num ambulatório de ginecologia infantil. Depois disso, eu fiz a minha formação em sexualidade, porque eu tinha muita dificuldade em abordar questões relacionadas à sexualidade dos casais, porque é uma coisa que a gente não vê na residência médica. Depois, eu fiz 2 anos de sexualidade na USP como especialização. E depois disso, eu fiz cirurgia minimamente invasiva. E aí eu fiz no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. E lá eu descobri a minha verdadeira vocação, que era a ginecologia endócrina, que era a reprodução assistida. E hoje eu estou me dedicando muito também à área do climatério, da mulher na menopausa. Porque a gente, num consultório, a gente olha para a nossa paciente e entende a nossa demanda. E o que acaba acontecendo é que as minhas pacientes estão envelhecendo comigo. E aí, o fato de eu ser uma mulher no climatério, porque eu estou com 50 anos, significa que as minhas pacientes, a maioria delas, também está passando por essa fase de transição. E aí, eu estou me dedicando cada vez mais agora para fazer uma prova de especialização em menopausa, que não tem no Brasil, mas é uma prova internacional. Mas, então, a gente não para de estudar na medicina, né? Mas a ginecologia endócrina como um todo, tanto a área de reprodução quanto a de climatério, são as áreas de maior atuação minha atualmente. Que legal, que maravilha. E eu tô aqui, né, gente? Vocês estão vendo no meio das duas médicas. Mas você também é paciente, é mãe de paciente, é vovó de nenenzinho que a gente trouxe, né? Tá dando que a gente entendem. Mas esse assunto elas dominam. Mas, doutora França, estava falando sobre as pacientes que estão no climatério e isso tem muito a ver com a idade, né? E a idade é um dos fatores, né? Relacionados à infertilidade, né? E essas mulheres que chegam muitas das vezes no consultório, porque muitas não sabem do climatério, muitas não sabem entender o que está acontecendo com elas, essa oscilação, essa loucura, esse calor, né, tudo que acontece no corpo, muitas das vezes a mulher ela não consegue identificar, né? E aí ela chega no consultório, muitas das vezes com essa necessidade de se sentir uma mulher que ainda não conseguiu, uma tentante, né? Que é como a gente fala. E ao mesmo tempo essa mulher ela está chegando no climatério. Como que é essa abordagem para essa mulher? Porque assim, é um tema que a gente fala para a mulher que ela é uma tentante, ou seja, não gestou ainda, e ao mesmo tempo você está chegando no climatério, no seu período talvez de um processo de falência. Exato. Então, assim, que abrange muito a questão emocional, né, da paciente. Muito. E isso é um ponto muito sensível na hora da consulta, porque a gente tem pacientes jovens que têm motivos específicos, uma síndrome de ovário policístico, questões que estão relacionadas à idade, mas que estão relacionadas a distúrbios hormonais de fácil ou pelo menos de baixa complexidade. Quando a gente tem uma paciente nessa área da perimenopausa que quer gestar, a gente tem que primeiro levar a ela esse conhecimento que eu te falei. A mulher chega pra gente e fala, olha, eu vejo atrizes que engravidam com 55 anos. Meu ginecologista falou para mim, imagina, você vai conseguir, você só tem 44 anos, as mulheres engravidam mais tarde hoje. E muitas vezes elas chegam para mim com 44 anos, mas com níveis hormonais de mulheres na perimenopausa, com baixa reserva ovariana. E essa paciente, ela vai
com certeza, ter muita dificuldade para engravidar. As mulheres acima de 42 anos são mulheres que vão experimentar uma dificuldade tremenda de engravidar. É claro que isso não quer dizer que toda mulher a partir de 42 anos não engravida espontaneamente. A gente sabe que isso é possível, mas não é o habitual. Sim. Então, a mulher se entende como mais uma mulher que vai conseguir. Mas a gente tem que levar à luz da realidade e falar para ela que ela pode conseguir, mas talvez ela precise, por exemplo, de óvulos de doadora. Talvez com óvulos próprios seja mais difícil. Eu tenho paciente que conseguiram gestar com óvulos próprios até com 43 anos. Porém, é muito desafiador. São quadros de exceção. A maioria das mulheres acima de 42 anos, elas vão ter muita dificuldade de gestar com óvulos próprios. Eu sei que isso é uma realidade cada vez mais frequente no consultório. Mulheres com mais de 42 anos me buscando para a maternidade. Eu estou com 2 pacientes com 51 anos que querem ser mães e vão ficar grávidas esse ano. Mas essas 2 mulheres, elas sabem que elas precisam de óvulos doados. É mais fácil ela aceitar essa realidade. Aos 51 anos, ela não tem mais dúvida que a falência ovariana dela é um fato e que ela vai precisar de óvulos doados. Mas para a mulher em torno de 40, eu falo para elas, olha, você é extremamente jovem, mas seus ovários não sabem disso. A gente nasce com toda a nossa reserva ovariana. A gente produz nossos óvulos na vida intrauterina. Então, quando você nasce, você não vai mais produzir óvulos. E essa reserva ovariana vai diminuir a cada menstruação, a cada mês. Nós perdemos parte da nossa reserva. Isso significa que, ao chegar aos 42 anos, a sua reserva já está muito diminuída. É fato. Mas é possível engravidar com óvulos próprios? É possível. Mas você tem que ter consciência que você vai ter um número menor de óvulos e um número menor de embriões saudáveis decorrentes desses óvulos. E essa informação a paciente precisa ter. Porque eu falo para ela, eu não quero que você faça um ciclo de fertilização. Eu não estou aqui para ganhar o seu ciclo de fertilização. Eu estou aqui para te dar um bebê em casa. E um bebê em casa depende de óvulos que produzam embriões saudáveis. E as mulheres, a partir de 35 anos, vão ter a cada ano uma diminuição da quantidade e da qualidade dos seus óvulos. Ao passo que os homens vão ter uma diminuição da qualidade seminal depois dos 45. E aí sempre fala aquela frase, o mundo não é justo com as mulheres, né? Mas, na verdade, filho é da mãe, né? É importante que essa mãe esteja rígida. Só que nós temos uma outra forma de ver isso. A gente pensava que antigamente as nossas avós viveram 70 anos. Minha avó faleceu com 65 anos com AVC. Minha mãe tem 80. E nós vamos chegar a 100 anos. O que significa que se eu for mãe aos 50, eu vou deixar meu filho quando eu tiver 100. Ele já vai ser um adulto de 50 anos. Então, não existe mais aquela preocupação de deixar uma criança órfã, por exemplo. Por isso, quando as pessoas criticam essas mulheres que vão ao meu consultório com mais de 45 anos, que querem ser mães, eu falo, não critiquem, porque esse sonho, ele tem que ser valorizado e a nossa maternidade é possível aos 50 anos, porque nós vamos viver mais e vamos viver melhor. A gente está fazendo isso, né? A gente está lutando para isso a cada dia. E se as pessoas têm essa consciência que elas vão viver mais e melhor, elas podem sonhar com a maternidade aos 51, como os meus pacientes têm sonhado hoje. E por eu acreditar nisso, é que eu embarco nesse sonho com elas. Eu queria contar uma história de uma paciente de 47 anos. Gente, eu falo demais, se vocês quiserem. Não, pode contar. Quando a gente for falando de... Eu tenho uma paciente de 47 anos que me procurou querendo engravidar. E ela tinha 3 filhas. Essa minha paciente foi uma paciente que virou uma chave dentro de mim, sabe? Por isso que eu acho que ela é tão importante, essa história é tão emblemática na minha vida profissional na área da reprodução.
Quando ela chegou para mim, com 47 anos, 3 filhas adultas quase, meninas grandes, querendo mais uma gravidez, a justificativa dela é que o marido dela não tinha filhos. E eu falei, e o marido dela era mais novo, era o segundo marido dela, e tinha 33 anos. Eu falei, nossa, mas essa moça vai se meter nessa canoa furada, né? Começar tudo de novo, filhos já criados, como pode? Mas eu não estou ali para fazer juízo de valor. Não é o meu objetivo e não é o papel do médico. Eu dei as informações, expliquei para ela que a gravidez é sim de alto risco, que ela teria que fazer exames ginecológicos e cardiológicos para avaliar a condição clínica dela para a maternidade. E uma vez que a condição clínica dela deixava tudo a favor de uma gestação, aí sim eu comecei a fazer o que ela me pediu. Comecei a investir no tratamento de fertilização. E a gente fez o tratamento de fertilização dela e ela engravidou. E eu não acompanhei o pré-natal dela, porque eu não acompanhei todos os pré-natais dos pacientes. Algumas, né, são referenciadas por outros colegas e voltam para os colegas. E essa paciente foi para o colega, fez o pré-natal, teve a bebê e não tinha mais contato com ela. Até que um dia encontrei com ela. Gente, ela estava com uma menina, mas uma menina serelepe, sim. Mas da pá virada, a menina quicando assim, alegre, mas ela estava com um semblante de alegria. Ela remoçou tanto com aquela maternidade, aquilo fez tão bem para ela. Quando eu a vi, falei assim, meu Deus, se passaram 1 ano e meio, quase 2 anos da última vez que eu a vi, e ela parece 10 anos mais jovem, de verdade. Como aquela maternidade foi transformadora para ela. Como aquela relação com aquele marido e aquela relação com aquele bebê foram decisivos para ela se transformar naquela mulher mais jovem, mais disposta que ela se transformou. Então, quando eu vi aquela mulher, eu pensei, é isso. Não é o meu momento, é o momento dela. E a gente tem que respeitar, né? Então, eu acho muito importante as pessoas dizerem, mas aos 50 anos, que absurdo, ou que bobagem. Eu falei, gente, é o momento de cada um. E esse momento, o meu foi aos 30 e o dela foi aos 47. E foi incrível. Então, em qualquer idade é possível. Mas nem sempre é recomendado. E esse é um ponto importante, né? Em qualquer idade é possível. Mas nem sempre a gente pode. Porque existem questões relacionadas aos riscos da gestação. E aí é importante que o obstetra que vai acompanhar essa paciente dê o seu aval, porque ele vai ter que me falar, pode ficar tranquila, porque eu vou acompanhar essa gestação. É importante que ela tenha um exame cardiovascular adequado, um exame clínico. Por exemplo, se ela tiver um hipotireoidismo, alguma doença específica, uma doença reumatológica, a médica específica daquela patologia, ela tem que me dar um ok para a gente tentar fazer o ciclo dela. Mas uma vez que ela está rígida e saudável, a gente pode fazer em qualquer idade. E muitas mulheres, que essa história, assim, incrível, né? Você vê que uma mulher, ela se transformou depois da maternidade. Ou seja, para aquela mulher, talvez algo estava faltando dentro dela. Talvez para ela ainda não tinha completado algo que ela se sentiu completa naquele momento, quando ela realizou aquele desejo de ser mãe novamente, né? Mas muitas mulheres, e eu ouço muitas situações dessas, imagino que você escuta muito mais do que eu, mulheres que muitas das vezes a maternidade não é nem algo que elas busquem de uma forma intensa, mas a sociedade impõe isso. A sociedade, como a família impõe isso, muitas das vezes o parceiro impõe isso, e aí essa mulher ela acaba se sentindo num peso, numa obrigação de ser mãe, porque uma das funções de ser mulher, da mulher é ser mãe. Se eu não sou mãe, eu não estou cumprindo a minha função por completo. E muitas mulheres, se você perguntar para elas, vão dizer, não, para mim está tudo bem, eu ainda consigo esperar, mas meu marido me cobra, mas os meus pais me cobram, mas minha família quando me vê me cobra. E essa mulher ela vai em busca de uma maternidade que é para completar uma cobrança de outras pessoas. E eu acredito que muitas pessoas já devem ter sentado na sua cadeira nesse sentido, da busca da maternidade
por conta de uma cobrança. E ela se sentir culpada por não poder gerar filhos, mesmo sabendo que é uma condição fisiológica, mesmo sabendo que é uma condição que não foi determinado por ela, mas essa mulher se cobra. E aí, como que essa mulher, como que é a abordagem dessa mulher, no sentido de eu mantenho essa mulher nessa cobrança e vamos seguir o tratamento, ou eu coloco essa mulher numa posição de vamos entender se realmente a maternidade para você é o que você quer agora, ou se você quer simplesmente cobrir uma cobrança que está sendo feita para você. E esse ponto da cobrança, isso a gente vive todo dia, em todos os aspectos da vida, né? Sim. A mulher vive essa cobrança o tempo todo. A mulher que não é profissional é cobrada que não é profissional. A mulher que é profissional é cobrada porque sai de casa. Então, a cobrança sobre a mulher, desde que o mundo, a mulher é cobrada. Isso. O que eu sempre falo para a paciente é o seguinte: uma coisa é você não querer ter filhos, outra coisa é você não poder ter filhos. E isso tem que ficar muito claro para você. Ainda que você não tenha todas as certezas, porque, veja bem, eu me deparei há pouco tempo com uma paciente de 44 anos, que eu congelei os óvulos dela quando ela tinha 37. E ela falou para mim: Fran, eu quero ser mãe. Ela está com 44, ela já tem óvulos congelados há 7 anos. Eu quero ser mãe. E ela começou a chorar. Eu falei: mas você tem óvulos congelados, você pode ser mãe. Mas é porque eu não tenho ainda um parceiro. Eu falei: você pode ter um bebê sem parceiro, você pode comprar um sêmen e ter um bebê sem parceiro. Eu tenho um filho sem parceiro. Muitas mulheres criam filho sozinhas, você pode ser uma delas, não tem problema. Ela falou assim: ainda bem que eu congelei meus óvulos, mas ainda não estou pronta para ser mãe solteira. Ok. Veja bem, aos 37, quando ela congelou sob protesto. Ela não tinha certeza se ela queria ser mãe. Ou talvez ela não verbalizasse esse desejo à medida que ela não tinha um parceiro e ela se sentia um pouquinho constrangida, não sei se essa palavra é adequada, mas diminuída porque ela não tinha esse parceiro aos 37 anos. Só que agora, aos 44, com a maturidade, porque a mulher acima de 40 anos, ela vai ter sim mais maturidade até para assumir os seus desejos, ela verbalizou aquilo. Eu quero ser mãe, mas eu quero ser mãe com um parceiro. Eu falei: tá bom, seus óvulos estão congelados. O seu momento pode chegar. Agora, e é isso que eu sempre bato com as minhas pacientes, a maternidade não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a ser mãe. Para mim, tá tudo bem. Se você falar para mim assim: eu não quero ser mãe, tá tudo bem. Eu não posso falar isso. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma obrigação com os meus filhos. Eu tenho total responsabilidade, obrigação de prover, de cuidar, colher. Os meus filhos são minha obrigação. Agora, quem não é mãe tem a liberdade de não ter essa obrigação. E se você quer essa liberdade, Tudo bem. parabéns para você. Acho excelente você não querer essa obrigação. Agora, você não quer hoje, significa que você não vai querer daqui a 10 anos? Não. E isso eu falo para os pacientes. Daqui a 10 anos, você não vai poder. É por isso que congelar óvulos hoje faz tanto sentido. Porque eu entendo essa paciente que não quer. Eu entendo a paciente que não tem certeza. Eu entendo a paciente que quer adiar isso. Mas eu não quero que ela olhe para trás e se arrependa. Porque aí o caminho já foi dado. Isso é cruel. A gente tem que tomar uma decisão nova. Enquanto a gente tem a certeza de que a gente tem um mundo à nossa frente. Certo. Só que quando você olha para trás, aos 45, e fala: puxa, e agora? Eu quero. Agora eu encontrei um parceiro, ou agora eu quero sozinha. A decisão vai ser muito mais difícil, porque você vai ter que abrir mão também do seu material genético. O que eu, sinceramente, acho ok também. Mas tem pacientes que vão falar assim: por que quando eu estava lá atrás, você não me deu essa possibilidade? E é aí que a gente fala de novo sobre o conhecimento. E é aí que a gente fala de novo sobre a importância da gente estar aqui. É isso que a gente tem que falar para pacientes. Você pode não querer hoje e tá tudo bem. Mas se você quiser amanhã, você vai encarar bem o fato de você não ter esse material genético? Ou talvez não é melhor a gente congelar o quanto antes
e postergar essa maternidade para o momento que você ficar disponível para ela. Então, eu sempre tento entender a paciente. E eu falo para elas, olha, não quer, você tem certeza disso? Você não quer pensar no congelamento de óvulos como a melhor opção para postergar isso? Não, Françoise, eu tenho certeza absoluta. E eu sempre falo para ela, olha, eu tenho 50. Eu não tenho certeza absoluta de quase nada. Aos 35, você não tem nem essa obrigação de ter essa certeza. Então, também está tudo bem se você falar, eu não tenho certeza e vamos fazer alguma coisa a respeito. Mas eu vou respeitar a decisão dela. Eu vou dar a informação. Eu vou falar sobre o congelamento. Eu vou falar sobre as possibilidades. E isso eu falo sempre. E eu sou até chata às vezes. Eu falo demais sobre o congelamento de óvulos, porque eu vejo o outro lado. Eu vejo a mulher que chega depois, entendeu? Você pensa lá na frente. E a gente está acostumada, porque eu vejo o tempo todo isso. Mas algumas mulheres não estão prontas para encarar nem um congelamento. E algumas têm certeza, porque aos 32 anos é muito fácil ter certeza, não é? Elas têm certeza, aos 32 anos, muitas certezas. E aí depois elas podem olhar para trás e a gente vai estar lá. E a gente vai abordar do jeito que for possível abordar também. E a gente muitas vezes consegue, depois de um tempo, a gente consegue uma mulher de 40, mas sabendo que se a gente tivesse feito aos 32 seria melhor. Sim, eu vi esses dias um podcast também, onde eles estavam abordando sobre esse assunto e eles estavam exatamente aconselhando mulheres e homens também ao quanto antes congelarem tanto os seus óvulos quanto o sêmen, porque eles falando que quanto antes melhor, mesmo que você não queira ter filhos ali naquele momento, naquela idade, ou você não pretenda ter, mas falando justamente dessa questão que você falou. Agora, às vezes, você não quer, mas futuramente você vai querer. Então, assim, para se prevenir, eles falando dessa prevenção, falando que é muito melhor congelar. Congela enquanto você está mais nova. E eles falando também da perda desses óvulos. Ele falou, só no descongelamento a gente já perde alguns. Já corre riscos, dos fatores de riscos, né, também. Eles estavam falando sobre isso. Essa questão das tentantes é algo assim que traz, ao mesmo tempo, uma alegria quando consegue e, ao mesmo tempo, muitas frustrações. Muita dor. Muita dor. Né? Porque você cria toda uma expectativa, você cria todo um cenário em volta daquela situação. Porque não é uma gestação que você começou a sentir alguma coisa e aí quando você viu, eu estou grávida. Não, é algo que é trabalhado, é algo que é construído, é algo que vai evoluindo e que, quando chega num determinado momento, se não continua, vem uma frustração muito grande, muito grande. E aí, doutora, existe um limite para essa tentante, principalmente com a questão da FIV, né? Existe um limite de dizer, olha, não, você já fez tantas, já fez até aqui, tem um limite de idade, tem um limite de tentativas para que essa mulher ela continue tentando, seja uma questão fisiológica, ou seja até mesmo uma questão emocional, né? Só voltando um pouquinho no que a Cláudia falou, que eu acho muito importante a gente falar sobre o congelamento. Os congelamentos de óvulos, eu acho que faz mais sentido da gente promover do que o congelamento do sêmen. O congelamento do sêmen só seria importante naquele homem que a gente sabidamente tem um problema, ou ainda aquele homem que, por exemplo, ele faz uso de anabolizante ou quer fazer uso de anabolizante, porque esse homem vai ter um sêmen alterado pelas medicações. Agora, o congelamento de sêmen, um homem até 45 anos, ele produz sêmen de boa qualidade. E o homem produz sêmen a cada ejaculação. Então, o congelamento de sêmen, ele tem seu lugar, sim, é relevante, sim, mas o de óvulos, ele é muito mais importante, até porque a qualidade dos óvulos vão realmente diminuir. E mulheres por volta de 30 anos, estão na melhor fase para a gente congelar. Mulher de 30 anos fala assim, eu tenho 30 anos, só vou querer filho daqui a uns 10 anos. Maravilhoso, vamos congelar todos os óvulos possíveis, porque você tem um número alto de óvulos com alta qualidade e isso vai ter uma chance muito elevada de ter um bebê. Sim, uma coisa que a gente falando disso, porque a gente fala dessa infertilidade, da fertilidade, e a gente foca mais na mulher.
mas às vezes a mulher enfrenta do parceiro. Lógico. Sempre. O homem também pode ter um problema assim, com certeza. E eu vejo muito isso às vezes acontecendo, só que às vezes é meio abafado. Não, a infertilidade é do casal, né? A infertilidade é do casal. A infertilidade não é da mulher. A infertilidade é do casal. E a investigação tem que ser dos dois. Embora ela seja submetida a vários exames e ele a poucos. Exatamente. A É infertilidade... muito legal a gente esclarecer por quê? Por conta dessa pressão que a Aline falou aqui, que a mulher sofre em cima, Verdade. a gente falou, e pra gente tirar essa pressão da cabeça dessas mulheres. Foi muito legal o que você falou de que você não é obrigada a ser mãe, apesar disso ser maravilhoso, a gente sabe, é uma dádiva, é uma coisa incrível, mas assim, que as mulheres entendam isso, você não tem mais que ser pressionada, se sentir pressionada, se sentir mal por isso. Isso, inclusive, se futuramente você vier gerar, isso também vai ser um dos fatores de impedimento, que vai te atrasar, que vai te impedir, que vai te atrapalhar. Eu vejo é o isso. psicológico também, é o que o cérebro, as mensagens que o cérebro estão recebendo ali, né? Nasce uma mãe e nasce uma culpa, né? Nós somos mães, nós sabemos disso. Exatamente. Eu me examino todos os dias por qualquer problema dos meus filhos. Sim. Tudo que há de bom e o que há de ruim, mas mais o que há de ruim nos meus filhos, pra mim, E todos os dias eu falo, meu Deus, se eu não tivesse feito isso, meu Deus, por quê, meu Deus? Meus filhos me perdoem. Todo dia, não é assim? Exatamente. A maternidade é a culpa e pronto, não é? Mas antes da gente voltar para aquela pergunta que eu falei, fazer um gancho com o que a Glaucia falou, porque isso é muito cultural também, sabe, Glaucia? Porque lá na Idade Média, lá no passado, essas mulheres, ela tinha a função mais valorizada dessa mulher era de ser mãe. Então, a mulher, primeiro que ela não tinha direito a nada. A mulher, ela simplesmente ela precisava deitar numa cama, ter uma relação sexual sem prazer. Ela precisava ser um instrumento Era um objeto de reprodução. Isso lá no passado. Então, aí você fala assim, mas nós estamos em 2025, mas nós fomos criados por avós, nós somos criadas por mães, nós somos criados por pessoas que viveram nessa geração e que vieram com essa cultura. E que isso, muitas das vezes, é difícil da gente ir tirando de uma forma cultural dentro dessa realidade. Então, o que é a mulher? A mulher, quando ela chegava no processo de menopausa naquela época, que não se sabiam que era menopausa, a mulher era olhada de lado, porque aquela mulher ela não podia gerar mais filhos. Aquele marido, muitas das vezes, ele ia ter um relacionamento extraconjugal, porque ele iria ter um relacionamento com uma mulher mais jovem que poderia gerar filhos para ele. Então, essa mulher ela se isolava dentro de casa, dessa época, porque ela tinha vergonha até mesmo de sair. E aí o mundo foi evoluindo, mas a cultura ela foi passando de geração, e aí as coisas podem ser um pouco menores hoje? Pode ser. A mulher hoje ela tem a escolha de querer ser mãe, de não querer ser mãe, mas o olhar ainda de julgamento, ele ainda existe daquela cultura lá de trás. Né? Então, é por isso que é muito importante quando a doutora falou que a infertilidade é do casal. É o casal que, sabe, porque dos dois. Sim. Existe, quando se casa, é uma só carne, a Bíblia diz isso. Então, se é uma só carne, as alegrias, as tristezas, é assim que a gente, quando vai para o altar, a gente fala, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, a infertilidade, eu acho que é exatamente isso. E quando é um casal extremamente fértil, que a gente conhece aí tantos casais que têm tantos filhos, é do casal também, né? Então, acho que é muito importante a gente dizer isso, porque a gente vem de uma cultura muito enraizada, muito, sabe, e a gente vai tentando hoje na nossa geração, tentando tirar dos nossos, minha filha, por exemplo, né, ela não vai ter tanto essa cultura, porque eu já fui gerada de uma outra maneira, a minha mãe com uma outra linguagem, eu vou vir com uma outra linguagem, então ela talvez, né, pelo menos eu tenho tentado muito, que ela vai ter uma cultura diferente, então essa geração, talvez, é óbvio que uma geração também com seus problemas, com as suas culturas aí, mas que também vai vir um pouco diferente. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. Da cultura, que eu lembrei aqui de uma conversa que eu tive uma vez com a minha bisavó. E aí, porque ela veio para chamar minha atenção, porque eu fiz um álbum de grávida. Aí ela falou assim, meu Deus, eu fico vendo esse... Aliás, eu levei o álbum para ela ver. Toda feliz, né? Eu, olha, vó, meu álbum. Aí ela, meu Deus, vocês perderam a vergonha. Se expor grávida. Você tem com essa barriga aparecendo. Aí eu falei, vó, eu tô... né, o álbum de grávida é tão legal, ela. Quando eu fiquei grávida, eu fiquei tantos meses sem sair na rua, porque eu tinha vergonha das pessoas saberem que eu fiz sexo com meu marido.
É bom. É uma outra cultura. E é nessa cultura que a gente pode não estar inserida nela, mas nós viemos dessa cultura, né? E a gente tem essa memória genética. A Exatamente. gente tem isso dos nossos antepassados. E é por isso que eu acho tão importante que a mulher, ela tem essa autonomia. É o casal, quando vai na consulta, os dois vão, eu pergunto para ele também, eu pergunto sobre os hábitos dele, sobre o uso de drogas, sobre comportamento, sobre atividade física. É um casal. Mas é importante que a mulher entenda, por exemplo, que quando ela congela, ela não precisa congelar embriões deste marido. Ela pode congelar óvulos, porque os óvulos são dela. Quando ela congela os óvulos, ela pode usar esses óvulos a qualquer momento da vida. Porque ela pode até querer esse bebê desse marido. Mas daqui a 10 anos, a gente não sabe como vai estar a nossa vida. Eu espero que ela esteja casada e feliz, mas se ela não estiver casada com aquele marido, ela pode ainda ter filho. Então, existe essa linguagem da abordagem do casal, que eu acho fundamental, mas existe também essa possibilidade da mulher pensar na reprodução dela futura, do controle da prole que ela determina para ela como importante. Eu quero ter um filho hoje e talvez eu vou querer dar um irmão para esse filho daqui a 10 anos, então eu quero óvulos congelados e não só embriões congelados. Eu acho isso muito importante também da mulher pensar, porque também é outra coisa que ela não vai pensar. Você com 30 anos, apaixonada pelo seu marido, você não vai pensar, mas eu não vou separar jamais desse homem. Eu também não quero que você se separe, mas eu quero que você tenha a sua autonomia. É dar uma certa independência para ela e uma segurança para ela de tipo, né, você pode gerar, você pode realizar esse sonho quando você estiver pronta. E eu falo uma coisa para as minhas pacientes, que eu falo o seguinte, e você não sai do mercado. Eu falo que muitas vezes a mulher de 40 anos vai estar num relacionamento que cada vez mais eu vejo mulheres de 40 anos com homens mais jovens, de 30, 35, 33 anos. É muito comum no consultório. E aí, esse homem de 30 anos tem uma mãe, né? Sua sogra, no caso. Aí a sogra fala pro filho, você está louco? Essa senhora não vai me dar um neto? Exatamente. Não, minha sogra, eu tenho óvulos congelados. Eu posso lhe dar um neto, eu congelei aos 30. A senhora fique tranquila que meus óvulos são super jovens e saudáveis. Já ganhou a sogra. Não sei se ganha, né? Às vezes é difícil ganhar sogra. Mas é uma possibilidade. Você tem óvulos congelados de um momento reprodutivo ideal. Sim. E isso faz com que você seja uma mulher que possa gerar, independente da idade. É uma outra forma também de pensar. A gente tem que pensar em todas as possibilidades, porque as vidas são diversas, né? Os casais se formam de formas diversas. Os casais são afetivos também. As mulheres têm óvulos congelados, às vezes o casal tem óvulos congelados, e as duas têm óvulos e elas escolhem um sêmen que pode fertilizar os óvulos das duas mulheres e elas podem ter filhos, que vão ser das duas com sêmen. Uma outra coisa também que eu vejo que o pessoal tem falado sobre essa questão de, né, gerar é sobre barriga de aluguel, que ainda tem essa hipótese, mas apesar de eu ouvir alguma coisa sobre a legalização disso. Então, a legislação sobre a barriga solidária é a seguinte. Algumas mulheres estão impossibilitadas de engravidar. Isso não é uma escolha. A mulher não pode falar assim, eu não quero ser mãe engravidando porque eu não quero mudar meu corpo. Isso não é uma possibilidade. Limite, né? A gente tem que usar do artifício da barriga solidária quando a paciente tem uma patologia. Ela passou por diversos abortos, ela tem uma endometriose severa, ela teve uma cirurgia de retirada de útero por um câncer de endométrio. Essa paciente experimentou uma patologia que faz com que ela tenha uma patologia, uma doença reumatológica muito grave, uma doença autoimune muito grave, e para ela vai ser um risco de vida. Doença neurológica, doença vascular, e para ela é um risco de vida engravidar. Essa mulher tem um laudo dizendo que ela não pode gestar porque ela tem essa patologia específica. E aí ela pode usar uma barriga solidária, que pode ser a irmã,
pode ser a prima, pode ser a sobrinha, pode ser a mãe. Mulheres da família dela podem ser a barriga solidária dela. Se ela não tiver na família nenhuma possibilidade de uma barriga solidária, aí, para ser, por exemplo, uma amiga, a legislação vai permitir que seja uma amiga, caso ela leve isso ao Conselho Regional de Medicina e o Conselho de Medicina aprove aquela relação de amizade como uma possibilidade. Não pode haver uma situação, por exemplo, de ganho. Então, você não pode comprar aquele útero, mas você pode, no caso de uma pessoa assim, não, olha, eu me dispus a fazer isso por essa pessoa de forma solidária e espontânea, e aí isso é permitido. Aí o Conselho de Medicina lhe dá uma permissão para que isso seja feito na clínica de medicina assistida. Muito bom, que legal saber disso, porque para a gente ver a seriedade. Por isso é importante, eu estava aqui lembrando de falar isso, a gente procurar por profissionais sérios que trabalham com seriedade para não banalizar, né? Porque muitos usam isso de forma banal, acho que é fácil, acho que para tudo tem um jeito nesse sentido, né, ruim, e não é. E é muito legal esse esclarecimento da gente ver a seriedade com que o Conselho de Medicina trata isso. Né? Ser algo assim que você faz a hora que você quiser. E as pessoas, mas as pessoas que buscam a reprodução assistida, elas são pessoas que têm tanta demanda, tantas histórias de sofrimento, tantas histórias importantes de dor, sabe? E elas estão ali porque elas têm um objetivo muito grande sobre a maternidade. É realmente elas valorizam de verdade aquela gestação. Então, às vezes, a busca é insana. E a gente também tem que colocar um limite, né, na busca das pessoas. Mas também não vou julgar, porque é muito sofrimento, gente. A gente vê muita dor. Eu falei outro dia para minha prima, eu vou me aposentar cedo. Ela falou assim, que estranho, porque você fala tanto que você ama a sua profissão, que você é tão feliz. Por que você quer se aposentar cedo? Eu falei, porque eu amo minha profissão, eu sou muito feliz, mas é muito desgaste emocional. Sim. Porque cada sim, você recupera as suas forças, mas cada não é um sofrimento, gente. Que é difícil às vezes, sabe? E você pode encarar aquilo como, eu não, deixa pra lá. Ou você pode realmente sentir aquele não. Eu tô esperando um beta, que eu tô aqui todo dia em oração pensando naquele beta. Eu penso naquele beta todo dia. Então, os meus positivos me reanimam, revigoram, né? Me dão gás para continuar. Mas os meus negativos me destroem. Então, é uma coisa que você não aguenta. É muito difícil, sabe? É muito difícil. E é difícil para mim. Você imagina para aquela mulher que não vai ter aquele beta positivo para revigorá-la. Porque é uma questão também financeira. Sim. Os custos são muito altos. E aí a gente volta para a sua pergunta sobre limite de quantos ciclos fazer. Eu já tive casais que fizeram 8 ciclos. O que é importante saber é o seguinte. Existe uma curva de sucesso e de ascensão de sucesso que vai até o 6º ciclo. Então, se você faz até 6 ciclos, você vai ter ganhos reais, de aumentos de chances reais de você conseguir um bebê em casa. Depois do 6º ciclo, você pode fazer quantos ciclos você quiser, mas você não vai ter ganhos além daquilo. Então, a sua curva de ascensão, você fez o primeiro ciclo, no segundo a sua chance positiva é maior, no terceiro é maior, no quarto é maior. Depois do 6º, você vai atingir um platô. A sua taxa de sucesso vai se manter a mesma. Não quer dizer que você não possa insistir. Eu tive casais, por exemplo, que já chegaram para mim tendo feito 4 ciclos. E a gente fez mais 2. E aí, no 8º ciclo deles, no 7º ciclo deles, eles engravidaram. E já tive casais que fizeram vários ciclos com óvulos próprios, até que... Porque às vezes é muito difícil para o casal usar óvulos de doadora. Tem casais que falam para mim, não tem problema nenhum com isso. Quanto mais velha a paciente, mais fácil, porque ela entende que é o melhor caminho para ela. Mas os casais jovens têm muita dificuldade, né? Aquela caso de falência ovariana, de insuficiência ovariana prematura. Essas pacientes, elas às vezes têm muita dificuldade de entender que elas são jovens e que elas não têm reserva e que a gente não está conseguindo um beta positivo porque ela tem uma baixa qualidade e quantidade de óvulos.
E aí, esses casais vão tentar, quantas vezes for possível, porque tem a limitação também financeira. E quando essa limitação financeira não é o nosso problema maior, até a nossa limitação emocional, porque também é uma coisa muito forte. Sim. Até quando eu vou conseguir passar por esses processos, porque eu falo que a fertilização é feita de pequenas vitórias. Nós conseguimos óvulos, primeira vitória. Nós conseguimos que esses óvulos fossem fertilizados, segunda vitória. Nós conseguimos que esses óvulos virassem embriões, terceira vitória. Depois nós conseguimos que esses embriões chegassem ao 5º dia de vida, que são blastocistos. Depois eu consegui que essa biópsia dos embriões blastocistos fosse positiva para o embrião euploide. Aí eu pego esse euploide, eu transfiro para essa cavidade uterina, deu um beta positivo. Aí essa gravidez vai adiante, porque também tem isso. Você pode ter uma gravidez que não vai adiante. Então, até o bebê em casa, eu falo para as minhas secretárias, eu só sossego, eu só fico em paz quando o bebê está em casa mamando. Até a alimentação em casa, eu não tenho paz. Mas aí esse casal vai ao limite, até que um dia ele fala, não, eu vou usar óvulos doados. E aí eu tenho uma outra história linda para contar sobre um casal que fez isso, que foi ao limite de tentativas, até que um dia ela falou, não, tudo bem, eu vou encarar o óvulo doado. Porque para aquela pessoa que está entendendo aquilo pela primeira vez, que não vai ser o material genético dela, é muito duro. Sim. Para mim não é. Não é nem difícil oferecer, porque eu vejo os casais que usam do óvulo doado e eu vejo que a felicidade da maternidade é rigorosamente a mesma. Que essas mulheres ficam felizes a partir do beta positivo. E que do beta positivo em diante, a maternidade foi estabelecida e aquilo deixa de ser, aquilo vira secundário para a mulher. Secundário, tenho certeza disso. Eu vejo isso todo dia. Mas para o casal, eu entendo que é difícil aceitar. E eu conto as histórias para eles entenderem como é, né, na vida das pessoas. Mas é lógico, é uma experiência que não é deles, é de outro. E talvez para eles seja diferente. Enfim. Sim. E aí, eu falando para esse casal, né, vamos fazer. Um dia ela falou, eu não aguento, eu estou no meu limite, eu vou fazer. Eu vou usar um óvulo doado. Eu não vou aguentar fazer mais nenhum ciclo meu. É isso, chegou no limite dela. E o limite quem vai estabelecer muitas vezes é o casal. E aí, no primeiro ciclo de óvulo doado, eles engravidaram. E aí, engravidaram. E eu encontrava ainda a paciente, porque ela era minha paciente ginecológica, ela falava das crianças, estava tudo bem. Mas eu nunca tinha encontrado com o marido dela. Até que um dia eu encontrei no evento social o marido dela. E ele me contou, Fran, você não sabe a felicidade que a gente tem com aquelas crianças. Você não sabe, toda noite a gente tem uma coisa de entrar, chegar em casa, brincar com eles, e depois eu e minha esposa a gente conversa sobre o que eles fizeram no dia, cada dia tem uma novidade, e aquilo enche a nossa vida, enche o nosso coração de alegria. E eu sempre penso, bendita doutora Fran, que fez com que a gente entrasse nesse universo do óvulo doado, porque se não fosse isso, a gente não ia experimentar essa alegria que a gente vive todo dia. Sim. Ele falou, eu sempre lembro de você com muita gratidão, porque se a gente não tivesse encarado a ovo doação, eu não teria essa felicidade diária que eu vivo. Que lindo. Não é importante isso? E é como é. Eu sei que vai ser assim. Eu sei, porque eu vejo todo dia. Mas para o casal é difícil entender. Né? Para o casal é muito difícil. Eu estou com uma paciente agora de 46 anos. Ela chegou para mim e falou assim, Francase, eu tenho 46 anos. Eu não tenho marido. A minha família é pequena. Mas eu não quero ficar sozinha nessa vida. E eu quero dar esse amor que eu sinto para alguém. E eu quero ser mãe. Falei, vamos, então, conseguir um embrião para você. Mas embrião, às vezes, é difícil. Existe a possibilidade de um embrião doado. Embrião, às vezes, é difícil. Ela falou assim, se eu comprar um óvulo, porque o óvulo, você pode selecionar mais características semelhantes a sua e tudo mais, e o sêmen também. Então, se eu comprar o óvulo e o sêmen, pode? Eu falei, pode sim. Pode sim. Então, eu vou querer. E ela fez isso. E aí, agora, estamos preparando ela clinicamente para engravidar. Vou fazer, ela vai estar grávida até o final do ano, ela está grávida, quase parindo. Já é agora mês que vem. É isso. As histórias são muito individuais. A minha família é diferente da sua família. É diferente da sua família. Sim. Cada uma tem uma história de vida. Cada mulher vai ter uma história de família. Mas todas são legítimas. E todas vão ter meu apoio.
eu vou apoiar. A família que quiser constituir, eu vou apoiar. Isso. Que dependem desse apoio, né? Eles precisam desse apoio. De alguém que vai ter um olhar sem julgamento. Eu acho que esse é o mais importante, é sentar e não ter esse olhar de julgamento, né? Com certeza. Porque essas mulheres, principalmente, agora não falando só de casal, mas essas mulheres, elas teriam alguém que vai falar, eu tô com você, você não está sozinha. Você não está nessa jornada sozinha, eu vou te dar a mão, vamos seguir juntos. Porque muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo e estão nos assistindo não sabem nem por onde começar. Não sabem nem... Não entendem nem essas Não possibilidades. entendem essas possibilidades. Porque, assim, primeiro porque muitas vezes, por uma condição financeira, não tem acesso a clínicas ou a hospitais que têm. E quando... Eu não sei nem como que funciona isso. Não, eu ia até falar sobre a questão financeira, porque as pessoas também têm uma ideia muito equivocada sobre os valores. Por exemplo, o congelamento de óvulos, que as pessoas falam, mas isso é uma coisa completamente fora da minha realidade. Eu não vou ter nenhuma condição de fazer um congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos hoje, você consegue dividir em 12 vezes e é um valor que talvez seja uns, sei lá, 18 mil reais ou 15 mil reais. Eu não sei os números, eu sou péssima com números. Mas é alguma coisa que é viável. Não é uma coisa fora da realidade. Porque às vezes você fala assim, poxa, não é para todo mundo, né? Não é. A gente sabe que você ter disponível 2 mil reais todo mês para gastar com tratamento, não é todo mundo que vai ter. Mas às vezes você tem uma família que pode te apoiar nisso. Eu tenho uma menina que ela falou assim, olha, eu tô aqui porque meu pai falou que não vai abrir mão de eu realizar esse meu sonho. E ele me ajudou, então sou eu e meu pai que a gente vai pagar esse tratamento juntos, eu vou congelar meus óvulos. Maravilhoso. Eu tenho uma paciente que me ligou no dia 30 de dezembro. Doutora, me deram o seu número, me ligou pro celular, estava em casa. Me deram o seu número, eu fui diagnosticada hoje com câncer de mama. Eu tenho que correr para o meu tratamento de congelamento de óvulos, porque eu quero começar o quanto antes a minha quimioterapia. Por isso que eu estou ligando para a senhora no dia 30 de dezembro. Eu falei, amanhã eu estou na clínica com você. No dia 31, eu comecei o tratamento dela. 10 dias depois, eu já estava preparando ela para congelamento de óvulos. E a mãe dela me ligou outro dia e falou assim, Asi, fizemos a transferência, minha filha está grávida, já foi liberada. Isso tem uns 3, 4 anos. Minha filha foi liberada para engravidar, fizeram a transferência, estou te ligando para agradecer. Porque você abriu sua clínica no meio do ano novo, para atender minha filha, para ela conseguir congelar ovos. É isso. Eu acho que não tem... E às vezes você fala assim, mas não é para todo mundo. É para muito mais pessoas do que a gente imagina. É possível. A gente sabe que é possível. E a gente sabe que às vezes não é a nossa realidade, mas a gente tem uma família que pode nos apoiar nisso. Infelizmente, é muito caro no Brasil. Infelizmente, eu queria que a gente estivesse na Espanha, onde isso é feito em saúde pública, né? Que seria uma coisa acessível a todos. Eu sei que é muito caro, mas não é impossível. Não é. E as pessoas, elas, às vezes, se afastam dessa possibilidade. Tem pacientes que para mim falam assim, eu não vi aqui antes, doutora, porque eu tenho até vergonha. Porque eu não sei se eu consigo. E aí, quando eu falo, ela fala assim, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. A gente vai dar um jeito. Né? Porque a gente usa recursos para outras coisas. Isso, exatamente o que eu ia falar. E faz planejamento financeiro para outras coisas. Então, acho que é aquilo que, se você, dependendo da idade, do período que você está, se você tem esse tempo, né, que a gente estava falando do melhor período, lá dos 30 anos e tal, e se você consegue fazer esse planejamento, é como se você estivesse fazendo um planejamento. E eu vou falar aqui uma coisa, uma comparação muito, muito chula mesmo. Mas é um planejamento que você faz para uma viagem. É o planejamento que você faz para um carro. Entende? Então, assim... o carro é muito mais caro que isso. Muito mais. Então, e às vezes a gente pensa assim, talvez você não use esses óvulos. É verdade. Sim. Muitas mulheres não vão usar esses óvulos. Mas se você tem os óvulos e você pode usar os óvulos, e uma coisa é você não querer usar, mas eles estão lá. Você pode usar a qualquer momento. É uma garantia que você vai ter que você não teria de outra maneira, só fazendo congelamento. Eu tenho um caso de uma paciente que congelou, tem os ovos congelados, aos 40 anos casou.
Logo depois de casar, engravidou. No resguardo do bebê, engravidou de novo. Então, ela tem 2 bebês e ela tem um monte de óvulos congelados. Aí eu falei assim, e agora? 3, você vai querer? Ela falou assim, não vou querer 3 óvulos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar esses óvulos para minha irmã. Que legal. Porque a minha irmã vai ter esse material genético que é semelhante ao meu, que é da nossa família. Sim. E ela vai usar meus óvulos congelados. Eu falei, maravilha, não tem problema nenhum, você pode fazer isso. A sua irmã pode doar seus óvulos. Ou você pode doar anonimamente. Você não pode doar para uma amiga, Sim. mas você pode ou doar para uma pessoa da família, você pode, porque no caso, por exemplo, quando a paciente tem mais de 40 anos e ela quer usar óvulos da irmã dela de 30, ela pode usar óvulos da irmã dela de 30. Olha aí, mais uma possibilidade. E aí ela pode usar óvulos ou de uma prima, pode. Ou então, pode ser diferente. A minha irmã pode falar assim, eu não quero usar os óvulos da minha irmã, mas você pode doar os óvulos da minha irmã e essa doação pode ser revertida por um custo menor para o seu tratamento, porque existe essa possibilidade também. Se a mulher vai fazer um congelamento de óvulos, ela tem 30 anos, ela quer congelar os óvulos dela, ela tem uma excelente reserva, ela pode doar o seu material genético para outras mulheres de forma anônima e isso pode baratear o custo do seu próprio tratamento. Se a paciente, por exemplo, eu tenho uma paciente que negociou isso com a clínica, porque eu faço todo o tratamento, mas eu não sou dona do laboratório. E ela negociou isso com o laboratório. Ela fez 2 ciclos de doadora, ela doou 2 vezes o material dela como doadora de óvulos e fez o 3º tratamento usando os óvulos para ela. Congelou o dela, doando 2 vezes como doadora de óvulos. Então, existe a possibilidade de você baratear o custo do seu tratamento doando óvulos. Muitas possibilidades, né? E às vezes, e isso é um tabu. Que existe essa ideia de que é algo muito caro. E que, infelizmente, doutora Fran, muitas das vezes é até colocado pelos próprios médicos que não têm um conhecimento. Muitas vezes. Muitas vezes. O próprio médico. Fala, não, isso é bobagem, isso é uma fortuna. Exatamente. Por que você não adota? Mas exatamente. É muito importante o profissional que você vai escolher. Porque naquele momento é alguém de autoridade, alguém que está dizendo para você algo que você está confiando naquela pessoa. E aquela pessoa diz para você assim, não, é caro, não, vai, pensa em outra coisa. Eu vou falar, já ouvi casos de profissionais que falam, vai viajar, vai curtir seu casamento, vai, sabe? E aí aquela pessoa olha e fala assim, mas é um médico, é alguém de autoridade que está falando isso para mim. Então, né? Então, assim... Alguém de autoridade fala pro seu marido, você pode usar testosterona que isso não tem problema nenhum. Aí o menino fica azospérmico. Ausência completa de espermatozoide porque está usando anabolizante de forma indiscriminada. Mas o médico dele falou que isso ia ser ótimo para a fertilidade dele. Que ele ia ficar mais potente sexualmente, mais viril e mais fértil. Enfim, é mentira. Ele ficou infértil por conta disso. Olha. E aí, olha a importância, né? Como a Glaucia falou, a importância de você ter alguém que você realmente confia. Por isso que quando a gente, né, escolhe as pessoas... Quando a gente começou o podcast, a gente fez uma lista, né? Dos nomes que a gente gostaria muito que estivessem aqui com os temas. E o nome da doutora Fran foi lá, um dos primeiros nomes que estavam lá. Porque a gente tem essa preocupação de trazer pessoas que vai trazer verdades. Mesmo que aquela verdade não seja a verdade que a pessoa quer ouvir. Ah, exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa ela não quer ouvir aquela verdade. Ela não quer, entendeu? Uma paciente chegou para mim aos 50 anos, eu falei, olha, mas com óvulos próprios você não consegue engravidar aos 50 anos. Não existe essa possibilidade. E ela ficou 1 ano fora do consultório. Aí no ano seguinte ela voltou com o marido. Aí ela falou assim, eu tô com 51 anos, eu quero ser mãe. Aí o marido estava junto e falou assim, olha, a senhora falou para ela que ela não conseguiria com os óvulos próprios ano passado. E ela ficou muito triste, ela não conseguiu voltar aqui. Eu falei, mas olha só, a minha obrigação é trazer a informação. Eu não posso mentir para você para fazer você feliz. Eu não posso, porque isso seria cruel com você. Se eu desse uma falsa esperança, se eu recebesse um dinheiro seu para fazer um tratamento, falando que você teria chance, isso para mim é crime. É verdade. Isso é ser charlatão, isso é ser imoral. E isso é uma coisa que eu faço com as pacientes, porque eu acho o seguinte também, ela também tem que ter a decisão. Aos 50 anos ela não tem essa possibilidade, infelizmente. Mas quando a paciente é mais nova, aos 42 anos, as chances delas são reduzidas. Mas eu boto isso numa inteligência artificial
e mostro para ela o número exato que a inteligência artificial dá para ela de chances. Então, vai me dar lá 15%. Aí eu falo, olha, você vai usar tanto de recurso, porque numa fertilização in vitro completa, com todos os congelamentos, com biópsia dos embriões, ela pode gastar até R$30 mil. Você vai usar R$30 mil, a sua chance é de 15%. Se você usar óvulo doado, a sua chance é de 60%. A decisão é inteiramente sua. A informação eu tenho que partilhar com você. Sim. E o caminho que você escolher é o que eu vou seguir junto com você e eu abraço a sua ideia. Mas eu preciso dar essa informação correta, imparcial, porque a sua decisão vai ser pautada no seu conhecimento. E isso é fundamental. E aí ela falou, não, eu vou tentar com ovos próprios. Eu já tive vários, tentaram com ovos próprios e conseguiram. Assim como eu tive outras que se frustraram porque não conseguiram. Mas a informação nunca foi negligenciada para elas. Elas tiveram a informação correta. E isso é importantíssimo. Sim, ter informação. E assim, vai além de... A fertilidade, ela é também... A mulher tá ali, ela vai precisar desse suporte, de ter essa segurança de que ela tá com um profissional. E que fora os riscos que ela já tem de não conseguir, né, que corre esses riscos, mas ela está sanando e deixando o mínimo de risco quando ela encontra esse profissional qualificado, que tem esse compromisso de dar as informações certas. E eu acho que isso, mesmo quando é uma informação difícil de lidar, igual aos 50 anos, só com um óvulo doado, né? Então, assim, mesmo que é uma informação difícil, mas é uma informação que é uma verdade e que se ela for atrás de outras, ela vai ver que não funciona. Então, ela vai voltar e vai falar assim, nossa, aqui eu vi seriedade, aqui eu vi um suporte que vai além do que eu não imaginava que eu precisava. Nós somos mulheres de fé, né? Nós somos mulheres que acreditamos em Deus. Eu falo sempre aos pacientes o seguinte, eu vou ao limite da ciência. Até ali, eu vou. Dali para frente, a gente tem que ter a nossa fé. Porque eu não vou conseguir. Até ali eu vou com você. Dali para frente, não está nas nossas mãos. Porque a fertilização não está nas nossas mãos no momento nenhum. A nossa maternidade não está nas nossas mãos. Nada está nas nossas mãos. A verdade é essa, que nada está nas nossas mãos. E é muito cruel. Porque às vezes, por exemplo, a cada embrião saudável, eu tenho 60% de taxa de implantação. Se eu tenho 3 embriões euploides, a minha taxa de um bebê em casa é de 90%. A chance é muito grande, mas não é 100%. Eu não posso prometer. E uma vez uma paciente minha falou uma coisa para mim que eu achei muito importante. Ela teve um embrião, ela não biopsiou. Ela tinha tido 2 falhas de implantação, ela tinha endometriose grave. Ninguém quis operá-la porque é uma cirurgia muito grande de uma paciente assintomática. Aí eu falei assim, a gente vai transferir. A gente preparou ela de uma maneira especial para a endometriose e a gente transferiu. E ela engravidou. E eu ficava assim, gente, nem eu acreditava naquilo, porque ela já tinha feito tentado 2 vezes em outra clínica. Eu falei com o meu colega, gente, pelo amor de Deus, João, opera ela comigo, porque eu falei, não tem sintoma, eu consegui 2 fases de implantação, é indicação de cirurgia. A gente fez e ela engravidou. A gente foi no limite da ciência. E ela falou assim, olha, não está nas nossas mãos, mas a gente fez o nosso melhor e deu certo. Mas em nenhum momento ela achou que estava nas nossas mãos, sabe? Só que os positivos são histórias lindas. Quando essas pacientes não engravidam, a dor que isso causa, gente, a dor que isso gera. E eu tenho paciente aí esse negócio do limite, de tentar, eu sempre falo o seguinte, eu acredito que a gente só não consegue quando a gente para de tentar. Eu acredito mesmo. Eu acho que uma hora vai vir, entendeu? Uma hora vai vir. Eu acho que uma hora vai chegar. A gente tem que ter fé. Mas eu já tive paciente que fez 5 ciclos, conseguiu 9 embriões, biopsiou os 9 eram doentes. A gente não conseguiu nenhum embrião saudável daqueles 9 embriões, que ela conseguiu em 5 ciclos. Mas uma hora ele vai vir. Mas tentar também não significa tentar sempre da mesma forma. Não. Né? A gente vai tentar de forma diferente. Vai tentar de forma diferente. Porque tem gente que acha assim, eu vou tentar, mas vai ser sempre tentando assim, e aí não deu certo, eu vou continuar tentando, a gente muda. Né? E muda. A gente muda a estratégia, a gente muda a medicação, porque
Como a gente toma pílula? Quando as adolescentes tomam pílula, você não faz uma pílula para uma que é ótima, a irmã toma pílula e se dá mal com ela, dá enxaqueca, dá espinha, a outra fala que engorda, a outra fala que emagrece. Não é assim? Mulheres e hormônios. É individual. A minha reposição hormonal é maravilhosa para mim. Será que vai ser boa para você um dia? Não sei. Não tem como saber. Como a gente sabe? Testando. E é isso parte do motivo de que a gente tem essa ascensão de sucesso. Porque a cada tentativa, a gente vai tentar alguma coisa que pode ser melhor para aquela mulher. Eu tive uma paciente agora. No primeiro ciclo, ela teve 2 óvulos. Fertilizou os dois viraram blastos, os 2 foram biopsiados e nenhum era bom. Agora, ela teve um novo ciclo, ela teve 17 óvulos. Olha, mesmo paciente, com a mesma médica. A gente mudou a estratégia. E por que eu não fiz aquela estratégia antes? Eu fiz a melhor estratégia que existe para ela, com a melhor medicação de todas para ela. Não deu certo. Aí eu mudei. Eu usei uma medicação que talvez não fosse nem a melhor, mas que para ela resolveu. E às vezes a gente não muda a medicação naquela hora. A gente faz outra estratégia. A gente prolonga o ciclo, a gente curta o ciclo. É assim. A gente olha para aquela paciente e tenta fazer o melhor para ela. Individualizar, né? Individualizar. Ter esse Tudo. A medicina é assim, né? A endometriose é assim, a reprodução é assim. A gente tem que olhar para aquela paciente, para o caso dela e o que vai ser melhor naquela situação. E vai ter que achar o hormônio que ela vai responder melhor. Por isso que é muito importante, a gente até falou sobre isso, que para a mulher não se comparar. Muitas mulheres estão nesse processo e elas começam a se comparar com outras que estão no mesmo processo e que deu certo com ela e foi bom e tal. E aí começa a se comparar achando que, às vezes, está na mesma profissional, mas então a profissional agiu com ela diferente do que agiu comigo. E não é assim, é porque é uma resposta do corpo. Cada pessoa responde de uma maneira. E elas né? têm todos os grupos de tentantes que existem. Vão para chat, vão para não sei o quê. Tem tanta coisa. Outro dia uma paciente falou assim, eu achei a senhora num grupo de WhatsApp de tentantes. Eu falei, nem sabia que isso existia. E ela me achou nesse grupo de tentantes de WhatsApp. Só que é exatamente isso. O que eu faço para uma paciente talvez não seja o melhor para você. Eu não fiz diferente porque eu gosto mais da outra paciente que eu gosto dela. É porque, realmente, para ela, eu identifiquei questões que pode ser que, perdão, outra medicação fosse melhor. Sim. É isso. Porque o ser humano É individual. É individual. É E muito. elas buscam assim, esse protocolo aqui. Já isso vem com o aqui. protocolo prontinho, Pronto. né? Já sabe exatamente. Eu sempre costumo brincar que quando o paciente chega no consultório, ou quando a gente está em atendimento, a gente primeiro escuta qual é o diagnóstico dele, primeiro qual vai ser o tratamento que ele vai indicar, qual é tudo, que ele já vem com toda a indicação, com todo o tratamento, com tudo. E depois que você escuta, aí você começa a falar, né? Porque já Esses vem... casais de tentantes, eles falam assim, olha, meu amigo fez tal medicação, ele fez tal coisa, ele fez... Aí eu falo para ele, olha só, existe também, na reprodução, como em todas as áreas, existe aquilo que são protocolares, são medicações que existem, que são reais, que são sabidamente comprovadas cientificamente, e existem as coisas que são nosso desespero. Aquelas coisas que algumas pessoas usam porque não sabem mais o que fazer para aqueles casais. E existem aquelas clínicas que usam tudo que existe e que nem sempre são protocolos que estão em diretrizes internacionais como algo que deve ser feito. Eu falo para eles, eu vou no limite da ciência, eu não vou passar daqui. Agora, vai ter sempre uma clínica que vai ter alguma coisa que eu não fiz. Vai ter sempre alguém que faz diferente, que bota isso, bota aquilo outro. Sim. Se isso vai fazer ela engravidar, e no último Congresso Brasileiro de Reprodução, foi dito uma coisa por um profissional muito renomado no Brasil, que foi para mim fundamental. E ele falou isso repetidas vezes em palestras diferentes. Hoje nós sabemos que a maior chance de sucesso está no novo tratamento. Então, fazer com que um casal invista em protocolos que a gente chama de add-on, aquelas medicações que vão sendo somadas para tentar melhorar. Às vezes você está fazendo mais prejuízo para aquele casal do que dando alguma coisa boa. É muito melhor ele ter um custo mais enxuto naquele tratamento e poder fazer um segundo tratamento, como essa minha paciente que teve 2, agora teve 17 óvulos, do que ela fazer todos os aditivos que possam existir, tornando o ciclo dela
verdadeiras fortunas com uma chance que não vai mudar. E aí é a busca daquele profissional qualificado e ético. Não tem um termo. Porque eu não vou fazer minha paciente gastar mais se aquilo eu não tenho a segurança de que aquilo vai ser bom para ela. Não vou. Então, às vezes, a paciente vai realmente... Não vai dar certo agora, a gente vai tentar de outro jeito, até a gente encontrar o melhor caminho, ou a gente não vai mudar as chances. Por exemplo, eu tenho uma paciente de 43 anos. Eu fiz o primeiro ciclo, ela teve um óvulo. Eu fiz o segundo ciclo, ela teve 2 óvulos. Eu fiz o terceiro ciclo, ela teve mais 2 óvulos. É o que ela responde. Era a resposta dela. No primeiro, a biópsia deu negativa, no segundo, a biópsia deu negativa. No terceiro, ela teve um blastocisto. Eu falei para ela, a gente não quer um bebê? Pronto, a gente conseguiu um bebê. Vamos transferir, porque é um segundo momento. A gente conseguiu o bebê, agora tem que botar dentro do útero. Aí eu tenho que preparar aquele endométrio para aquele bebê. Aí o endométrio dela era fino. Aí eu fiz um protocolo, eu fiz outro protocolo. Eu fui fazendo protocolos que não geravam para ela custos muito altos, mas que poderiam agregar algum valor para que a gente tivesse um endométrio maior. Conseguimos. 43 anos, vai ser mãe. Mas o que era importante para ela era fazer ciclo até ter um bebê euploide. E eu falo aos pacientes, o ideal é que a gente faça ciclo até ter 3 bebês euploides, para eu te dar 90% de chance de bebê em casa. Era o ideal. Ela só conseguiu em 3 ciclos um único embrião euploide. Foi o que a gente tinha. Agora, você imagina, se eu tenho só um embrião, como aquele embrião é precioso, como eu tenho que fazer uma transferência no momento mais perfeito. E a gente conseguiu, para ela a gente conseguiu. Eu tenho histórias de vários pacientes que não conseguiram, né? A gente sempre conta as nossas histórias felizes, porque essas histórias você quer guardar no seu coração, as dores você quer guardar, você não quer guardar no coração as dores, mas elas estão aqui, cada uma delas está aqui dentro. E de uma certa forma são elas que vão dando mais força para a gente ir desenvolvendo e evoluindo, para que novas tecnologias, para que novas ideias, novos protocolos venham surgindo, né? Porque são essas dores, são esses erros, são essas dificuldades, são os que não dão certo, né? Que faz com que essas novas diretrizes, essas novas condutas vão surgindo para que mulheres possam ter novas possibilidades, né? Novas condições, mesmo sabendo que muitas das vezes não são as mais ideais, né? Que a gente tem muito essa coisa do tá vindo novo, tá vindo, não, então agora tá vindo aí essa questão da possibilidade daqui a algum tempo a substituição de um transplante de ovariano, né? Sim, para mulher, tu vai poder voltar, não sei se tu tá vendo. Mas o transplante de ovários, de tecido ovariano, é para paciente produzir óvulos, não para paciente voltar a menstruar ou para paciente não precisar de reposição hormonal, por exemplo. O objetivo do transplante de ovário é retransplantar tecido ovariano daquela paciente para que ela tenha produção de óvulos para ser retirada para usar aqueles óvulos dela. Sim, então, mas é uma coisa que se fala, mas que talvez não vai dar certo para todo mundo. É, lógico. Né? Então, assim, mas que é algo que tá aí muito tal, e aí muitas pessoas ficam se apegam naquilo ali e nem sempre vai dar certo, né, com todo mundo. E a gente sempre lembrar que o indivíduo é único, por isso que é indivíduo, né? É único. E a gente, infelizmente, está partindo para o nosso final, né? Acho que é um bate-papo tão gostoso. Eu sou suspeita, mas é um bate-papo muito gostoso, doutora Fran. A gente queria ficar aqui muito mais tempo. A gente sabe também que você tem o seu compromisso. Depois daqui tem consultório. Então, para a gente, para os nossos finais, quer comentar mais alguma coisa, Glaucia? Só dizer que para essas mulheres, né, tentantes, não desistam, tenham esperança, tenham fé, né, procure bons profissionais, se apoie em tudo que você puder, de forma racional, de forma, né, concisa, de forma que vai te dar alicerce, suporte, mas que você acredite, né, também, porque a gente não falou muito aqui do emocional, mas isso faz toda a diferença, você ter uma boa preparação física, de alimentação, de saúde emocional, né, na sua mente. Cuide disso, né, se preocupe com isso também e não desista. Mas isso foi o melhor final de todos. Eu acho que isso é fundamental. Ter uma boa alimentação,
fazer atividade física, buscar. Eu falo que tem que fazer do seu corpo um tempo, Sim. porque isso é muito importante. E sobre a parte emocional, eu sempre falo o seguinte: se você está numa jornada de reprodução, já é um privilégio. Você foi capaz de chegar até aqui. E qualquer jornada, ela tem 2 desfechos. Ou a mulher vai engravidar, ou ela não vai engravidar. Então, faça essa jornada leve, feliz, grata por esse momento. Porque o desfecho, a gente não sabe qual é, mas a jornada já é um grande privilégio. É verdade. E se você passar por aquela jornada toda, na tensão, no medo, na dor, vai ser muito mais duro. E eu tenho pacientes que passaram por essa jornada assim, de forma iluminada. E eu acho que o desfecho também está relacionado a isso. Essa forma leve, alegre e positiva que você deve ter. Se desprenda das pressões, se desprenda dos achismos, se desprenda do que você ouviu até aqui, né? Parte para uma fase nova, para uma novidade. Se permita viver isso com essa leveza, com essa saúde, sabe, de vida, assim, né? Que eu acho que isso vai fazer toda a diferença. E sabendo que o processo, né? Os processos, eles fazem parte para que a gente consiga chegar mais perto do nosso propósito. Então, não tem como a gente chegar... É como se fosse... Existe uma receita, né? Eu vou falar que a receita, obviamente, que não é uma receita, mas usando como exemplo, a gente tem um processo. Você tem os ingredientes, você vai lá e separa tudo, e depois você... Então, tudo tem um processo. E são esses processos que fazem com que a gente alcance o propósito. Muitas das vezes, no meio do processo, esse propósito não vai ser alcançado, né? Por alguma questão que fez parte do processo e ele não vai ser alcançado. Mas é muito importante que tenha aí esse entendimento. E a gente sabe que não é fácil, não adianta a gente romantizar, né? Também dizer para a mulher que é fácil, porque não é. Né? É um processo, é um desejo, é uma vontade. Então, doutora Fran, queria que você deixasse aí para essas mulheres, para esses casais tentantes, uma dica, alguma palavra em que eles possam ter, né, como um acolhimento. Talvez alguns que nunca não tentaram ainda, mas querem ser uma mulher, querem ser um casal tentante, ou aqueles que talvez já são tentantes e têm, por algum motivo, já tenham se frustrado por mais de uma vez. Então, deixasse uma palavra aí para eles. Eu queria que eles tivessem a certeza de que o caminho é possível. E que todos os casais que pretendem a gestação, que pretendem um bebê em casa, que eles busquem isso como casal o quanto antes, porque a gente sabe que retardar essa tentativa de gravidez é um risco, a gente sabe que às vezes é difícil se você espera demais, mas se não for possível, que eles planejem essa gestação no futuro e procurem profissionais que estejam dispostos a fazer esse planejamento junto com eles, porque é muito fácil você chegar num ginecologista, num profissional que fale para eles, fica tranquilo, mas na hora que eles estão na dor, eles vão ver que poucas pessoas vão segurar a mão deles. Então, planeje a gestação, e se não for agora, se forem adiar, façam isso de forma planejada. Eu queria que você deixasse também o nome da clínica, seu Instagram, para que essas pessoas que estão ouvindo, elas possam ter essa oportunidade, né, de ter acesso a alguém que realmente vão poder ajudar com verdade, com acolhimento. Então, eu fiz bastante sobre isso, né, no meu Instagram. Sim. Então, para quem quiser me seguir, é @doutora-Fran-Padula. E a clínica é FP Clínica, também tem o Instagram da FP Clínica, é em Petrópolis. Eu estou super à disposição, é pertinho, no repasse acesso. E eu espero poder ajudar muitos casais. É meu objetivo de vida, ajudar esses casais. Obrigada, viu, doutora Fran? Foi um prazer enorme recebê-la aqui. Foi uma honra gigantesca. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, puderam ser abençoados, puderam ter informações, porque a Bíblia mesmo diz que a palavra, ela traz luz. Então, quando você tem informação de verdade, como a Bíblia é uma palavra com informações de verdade, isso traz clareza, isso tira da escuridão. E, infelizmente, muitas pessoas, muitos casais, muitas mulheres estão na escuridão por falta de informação. E eu acho que esse momento aqui foi um momento que a gente conseguiu trazer um pouco de luz
para essas pessoas. E muito obrigada, tá, por esse momento. Foi muito especial mesmo, viu? Muito mesmo, eu agradeço também. Agradeço muito, é um privilégio para nós termos uma médica como você. Ela é minha médica, tá, gente? Lara teve bebê com ela também acompanha a Lara, acompanha a gente. E, assim, a gente gosta muito, ama muito ela, assim, tratamento, a clínica é maravilhosa. Indicada pela Glaucia. Eu ainda estou um paciente um pouquinho sem vergonha. Mas vou voltar. Já está marcada. Nali agora vai ser paciente dela também. Legal. Então, assim, é uma médica maravilhosa, super indicamos. Gostamos muito e, assim, agradeço muito, muito mesmo. Sei que você tem seus afazeres, tem seu consultório e também tem lá... Você também tem lá na Barra atendimento. Agora também tá atendendo na Barra. Então. Começa essa semana, Pois atendendo na Barra. Mas a marcação ainda é pela FP Clínica, pode fazer a marcação. Legal. Uma vez por semana, toda segunda-feira eu vou estar na Barra agora. Muito obrigada por esse tempo aqui com a gente. Foi muito Foi um prazer precioso. enorme. Foi maravilhoso. Obrigada a vocês. Foi ótimo.